oferecer a outra face. Ao que te bater numa face, oferece também a outra. É claro que isso não é literal. Não, não é. Mesmo porque se o cara te der um tapa, você fala, bate aqui também, ele vai achar que você está de sacanagem. É óbvio que isso aqui é só uma figura. Isso aqui é só uma figura. Vamos lá. Primeiro, explicar o que isso aqui não significa. Isso aqui não proíbe a autodefesa. Porque, do contrário, Jesus está entrando em contradição com ele mesmo. Em outra oportunidade, ele disse para que os seus discípulos levassem espadas para se protegerem. E as pessoas dizem, não era literal. Era o que então? Porque no mesmo texto, Jesus também ordenou que eles levassem comida, porque eles iam viajar. Lugares perigosos, então era necessário. Lugares ermos, era necessário comida e espada. A comida era literal, mas a espada não era literal. Não adianta eles quererem, esses desarmamentistas frouxos, tentarem ficar dizendo que não era. É literal sim. Mas tá bom, a gente tem o Antigo Testamento, em Êxodo. O texto bíblico declara que se um homem invadir a nossa casa e colocar a nossa vida em risco, nós podemos nos defender de maneira violenta. Como? Matando o cara, se ele colocou a nossa vida em risco. O texto não diz, se um bandido entrar na sua casa, colocar a sua vida em risco, e você notar que ele vai te matar, ofereça seu outro filho. Olha, mate meu filho também. Não é isso que o texto bíblico diz. Não é isso. Então, isso aqui não significa que, em hipótese alguma, nós podemos nos defender daqueles que querem atentar contra as nossas vidas. Segundo, não significa que nós devemos aceitar tudo de maneira calada. O texto bíblico declara que Jesus levou um tapa na cara. Jesus não ficou em silêncio e não disse, bata aqui também. Ele estava sendo julgado pelo Sinédrio e Jesus deu uma resposta. O sumo sacerdote ordenou que o soldado desse um tapa na cara de Jesus. Jesus não virou o outro lado. Jesus disse assim, por que me feres? Por que me feres? Se falei o que é mal, mas eu não falei o que é mal. Jesus não dá o outro lado, pelo contrário, ele exige justiça. Isso aqui, então, não significa dizer que, em hipótese alguma, nós podemos nos defender fisicamente e até que nós não podemos exercer os nossos direitos. Em Atos capítulo 16, Paulo foi preso, sem ter um processo jurídico adequado. Foi jogado lá numa prisão romana. Quando descobriram que ele era cidadão romano, as autoridades ficaram apavoradas e disseram, soltem Paulo. Paulo disse, não. Vocês nos soltaram, vocês nos prenderam sem o devido processo legal. E agora querem nos soltar às escondidas? Não, de modo algum. Queremos que vocês mesmos venham aqui. Paulo exigiu seus direitos. Paulo não aceitou tudo calado. E um dos motivos óbvios, me parece, para isso aqui, é que Paulo queria assegurar garantia para que ele pudesse continuar pregando. E quando alguém intencionasse prendê-lo de maneira arbitrária, eles saberiam, ei, ali há um cidadão romano que tem voz. Quarto, isso aqui também não significa que, em hipótese alguma, podemos recorrer à justiça quando somos violentados, quando somos oprimidos. Não é. Por quê? Porque o próprio Cristo estabeleceu o Estado para ser o juiz, o vingador. O vingador. Deus chama o Estado de vingador. Aquele que vai efetuar justiça diante das injustiças perpetradas pelos homens. Ora, se Deus, então, quisesse mesmo que os homens sempre respondessem assim, em hipótese alguma, nós podemos nos defender das ofensas, das violências que sofremos, a própria ideia de Estado já seria meio irracional. Ok, então o que este texto quer dizer? William Hendrickson comenta assim, Deus quer retirar de nós o espírito de vingança. Em Romanos 12, 9, Paulo diz que ele fala ali, inspirado por Deus, ele diz assim, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. A mim pertence a vingança. Quando, por exemplo, uma pessoa entra na sua casa e você se defende, às vezes até de maneira violenta, você não está fazendo porque você quer se vingar ou porque você o odeia. Você apenas o faz porque você quer proteger a sua vida. Até quando, por exemplo, um país entra em guerra, não é nem porque uma guerra justa, não é nem porque odiamos o inimigo, é porque amamos a nossa família,
amamos os nossos e queremos proteger os nossos. Quando você exige um direito, não é porque você odeia, é simplesmente porque você quer que a sua vida seja conservada, que aquilo que Deus deu a você seja protegido, aquilo que é de seus filhos. Por exemplo, Jesus, ele disse em Mateus 18, que se o teu irmão pecar contra ti, vai falar com ele. E se o teu irmão te ouvir, você ganhou o seu irmão. Ou seja, se Jesus disse que nós nunca podemos, se o significado de se te bateu na face, vira o outro, fosse nós nunca podemos questionar, seria contraditório com o que próprio Cristo disse em Mateus 18, em que ele fala que quando alguém fizer algo errado contra você, vá até essa pessoa. Tente reconciliar-se com ela. Tente se reconciliar com ela. E quando você faz isso, não há ódio, porque você quer se reconciliar. Quer dizer, se você quiser se reconciliar de verdade. Olha esse texto. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. É a ideia aqui da justiça com as próprias mãos. Eu vou fazer. Mas quando, por exemplo, você recorre ao Estado, você está seguindo o princípio bíblico de que o Estado é ministro de Deus para efetuar justiça. Pastor, mas eu sei, muitas vezes o Estado não faz. Não faz, eu sei. Aí, muitas vezes, não teremos muito o que fazer. Iremos confiar que a justiça de Deus será feita no seu tempo. Martin Lloyd Jones comenta esse texto aqui dizendo assim, isso aqui é sobre desenvolver um espírito que não se ofende com qualquer coisa. É aquela pessoa que diante de qualquer coisa, ela fica chateada, ela faz o catálogo ali, ela tem a data, ela marca, porque no dia tal o meu pai foi embora, e no dia tal o meu pai disse a palavra X, porque no dia tal você, minha esposa, e falou aquilo outro. É sobre isso que Jesus está dizendo, que o cristão, ele não é facilmente, ele não se ofende facilmente. Facilmente, diante de qualquer coisa, qualquer injúria, qualquer xingamento, ele já fica profundamente magoado. Não, o cristão não é assim. O cristão não é assim. Isso aqui tem tanta aplicação, né? Tantas e tantas aplicações. Às vezes acontece em casa. O marido comete um erro. Talvez a criatura nem saiba. E ele chega em casa e a mulher está lá. Ainda se bate carne com aquele martelinho? Bate ainda? Acho que não, né? Antigamente fazia isso, né? E ela está lá, meu amigo, a carne já virou carne moída, já de ódio que ela está. E aí ele pergunta, tudo bem? Tá sim. E aí o dia inteiro ela com raiva, o dia inteiro, por conta de uma ofensa, e está ali, ao invés de fazer o princípio bíblico, se o teu irmão pecar contra ti, fale com ele. Não, exerce isso aqui, foi ofendido e fica se vingando ali o dia inteiro, tratando mal, o dia inteiro. Essa é uma aplicação, mas há inúmeras. Como, por exemplo, o casal que fica dias sem se falar. É um absurdo. Eu estou para ver alguém magoado que tem dificuldade em perdoar as pessoas e que é feliz. Eu estou para ver. Veja esse texto como que Paulo resume bem a ideia. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E aí você vê, principalmente sabendo que o Estado, principalmente o Estado atual, é extremamente injusto, o quanto que você precisa de fé para amar o próximo. O quanto você precisa de fé para crer que Deus é justo e ninguém será deixado impunemente. O quanto que é necessário fé para obedecer a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para seguir cada mandamento bíblico é necessário crer. A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça.
O que seria, né, o amontoarás brasas vivas sobre a cabeça? Um possível sentido é: a consciência dele vai pegar fogo. Quem sabe assim ele se arrependa de seus absurdos. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Inúmeras vezes parece que nós temos que optar se seremos justos ou se seremos misericordiosos. Mas muitas vezes, muitas e muitas vezes, a misericórdia e a justiça elas caminham juntas. Como, por exemplo, um pai que, diante de um erro do filho, ele pune o seu filho, ele disciplina o seu filho, mas ele perdoa o seu filho. Ele já o disciplinou e aí acabou. Mas muitos pais não são assim. Os filhos ofendem, eles disciplinam seus filhos e continuam amargurados com seus filhos. Continuam com raiva de seus filhos. É sobre isso que Jesus está dizendo, que é amar o inimigo, porque muitas vezes o inimigo é o seu filho, muitas vezes o inimigo é o seu pai. O cristão, ele perdoa e segue em frente. E quando ele precisa disciplinar, que é o caso dos pais, ele disciplina e perdoa. Acabou. Por mais profunda que seja a ofensa. E se vocês têm filhos mais velhos, sabem como eles são especialistas em se tornarem nossos inimigos. Como são? Como são especialistas em nos magoar profundamente, como poucos na existência vão fazer. Filhos fazem isso. Por isso, se não amarmos o inimigo, que pode ser principalmente o nosso cônjuge e os nossos filhos, dificilmente até teremos família.